Bem-vindos ao programa Caminhe para os Investimentos. Todas as terças e quintas-feiras eu estou aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube simultaneamente para falar sobre investidores, sobre mentalidade para investimentos, sobre finanças comportamentais. E é um prazer ter vocês aqui comigo. E hoje o tema da live é: você já parou para pensar por que você precisa investir? Essa é uma pergunta que poucas pessoas se fazem. E o que eu vejo hoje em dia, o mais comum, é que as pessoas estão investindo muitas vezes pelos motivos errados ou até sem ter motivo nenhum. Simplesmente começa a investir só porque ouviu falar que é legal investir, porque está na moda, porque um amigo está investindo e vai investir também, e não para analisar a real necessidade e a real importância dos investimentos dentro da vida dela. Né? Não é sobre a vida dos outros, é sobre a sua própria vida. E eu posso dizer que eu também, né, fiquei muito tempo cega para os investimentos, e não é um privilégio, né, de ninguém. Realmente a gente não tem as bases, a gente não tem o necessário para começar a investir. Então, muitas vezes a gente não desperta mesmo para isso, simplesmente porque não sabe como é que a gente vai entender uma coisa ou despertar a curiosidade para algo que ninguém ouve falar. Né? Ninguém ouve falar, ninguém sabe por que precisa investir, ninguém te ensina na escola, ninguém ensina em lugar nenhum. Então, essa questão dos investimentos é muito difícil que as pessoas parem para pensar. Só que para você começar a investir, é super importante, é essencial que você tenha essa visão, que você entenda o porquê que você está investindo, o motivo pelo qual você está investindo. E eu vou dar aqui pelo menos uns 3 motivos pelos quais você deveria investir, mas é claro que é uma reflexão pessoal. O primeiro deles, existem muitos, mas o primeiro deles que eu gostaria de comentar é para você dar valor ao dinheiro que você faz. Sim, o dinheiro que você faz e não o dinheiro que você ganha. Por quê? A gente ganha quando é criança, a gente ganha mesada. Aí sim, isso daí é ganhar dinheiro, porque você não fez basicamente nada e recebe o dinheirinho lá. Ou então, quando você já é adulto, se você ganha na loteria ou se você ganha uma herança, aí sim também é ganhar. Agora, se você troca as suas horas de trabalho por dinheiro, você está fazendo dinheiro. Você não está ganhando nada de ninguém. Você está recebendo em troca do bem mais importante que você tem, que é o seu tempo. Então tem que ser muito valorizado. Se você está trocando o seu tempo, que é o único recurso que você não consegue comprar, por um valor, e você recebe esse dinheiro, né? Você faz esse dinheiro e você não dá a menor importância para ele, você não coloca ele para trabalhar a seu favor, o que você está fazendo? Você está jogando seu tempo fora, né? Então, um dos grandes motivos que você deve ter para investir, definitivamente, é você dar valor ao seu dinheiro. Você faz seu dinheiro, você troca suas horas, você recebe por isso e você tem que fazer com que esse dinheiro trabalhe ao seu favor. Você não pode deixar o dinheiro ali parado na conta corrente ou deixando de investir ou então fazendo gastos desnecessários, porque aquele dinheiro tem muito valor e precisa ser ainda mais valorizado. Né? Bom, vamos lá. Qual que é o segundo motivo pelo qual você deveria investir? Ou você deveria pensar em investir? É um motivo que é muito conhecido de nós brasileiros, andava meio adormecido aí durante um bom tempo, mas agora, infelizmente, voltou, que é a inflação. A inflação, ela é uma besta indomável, ela é um problema muito grande. Por quê? Porque ela
corrompe, né? Ela corrói o seu poder de compra. Um exemplo disso é que se você pegar R$ 100, né? Você foi lá, trocou suas horas por dinheiro, está trabalhando, recebeu lá o seu salário, guarda R$ 100 na carteira, vai mês que vem tentar comprar as mesmas coisas que você compraria hoje com R$ 100 daqui a um mês. Provavelmente você não vai conseguir. Por quê? Porque justamente a gente está com uma inflação aí agora na casa dos 9%, a esperança, e nós esperamos realmente que essa inflação baixe, que ela não se mantenha nesse patamar, mas é uma realidade, e é uma realidade muito conhecida dos brasileiros, né? Não é de hoje que a gente tem inflação, né? A inflação é algo que ela é muito difícil de ser controlada, e ela acaba sendo controlada através de políticas monetárias que nem sempre dão muito certo. Mas não vamos falar sobre isso. A importância, o que eu estou querendo dizer é, por que é importante você investir? Um dos motivos que você deve considerar é justamente a inflação. Então, para que você não tenha essa perda, né, de poder de compra, por quê? O que é a inflação, gente? Os preços sobem e o seu poder de compra cai. Basicamente é isso. E por que os preços sobem? Por uma infinidade de fatores, né? Hoje, nesse momento que a gente está vivenciando, os preços eles estão subindo por fatores internacionais, por fatores internos, por N questões que assim, não é nem que você precise saber exatamente quais são os motivos que estão fazendo a inflação crescer. O que importa é que no final do mês você vai sentir isso. Se você não investe, esse problema ele só se agrava, porque você vai perdendo o poder de compra. E é por isso que a gente, que sempre, né, a gente reforça a questão da poupança. Por que a poupança é um investimento tão ruim? Por quê? Porque a poupança hoje, ela paga, a menos que ela seja, né, antes de 4 de maio de 2012, né, reforçando isso, antes de 4 de maio de 2012, ela tem uma rentabilidade. Depois desse dia, ela passou a render 70% da Selic. Hoje, a Selic está em 5,25%, né? E a inflação está em 9%, ou seja, rentabilidade negativa, né? Nós estamos perdendo já, mesmo que você deixe no CDI, né, que você deixe num CDB atrelado ao CDI, você já está perdendo. Mas se você deixar dentro da sua carteira, se você deixar na poupança, se você deixar na sua conta corrente, você está perdendo ainda mais. Então, por isso que você tem sempre que considerar a inflação como um fator de decisão para os seus investimentos, né? Para você começar a investir. Se você está no zero, você nunca investiu, a inflação já é um bom motivo para você começar e pensar em investir. E, gente, como é que eu entendo tudo isso? Como é que eu vejo tudo isso? É porque eu já fiquei anos e anos e anos e anos cega para os investimentos, né? Eu não vou mentir para vocês e dizer que, nossa, eu nasci investindo, né? Sempre investi. Isso não é verdade, né? Eu também já fui totalmente incompetente, inconsciente, ou seja, eu não sabia que era possível fazer rentabilidade com o meu dinheiro, e durante muito tempo eu deixei meu dinheiro na conta, malemar eu fazia um investimento ali em previdência privada ou alguma indicação de um banco, e assim, na época em que a inflação, que a Selic era alta, você não sentia tanto isso, né? Mas agora, com o passar do tempo, você começa a sentir a necessidade de que realmente não faz mais sentido você deixar só lá no banco, né? Então, essa cegueira que eu tive durante muito tempo para os investimentos, ela é comum à maior parte das pessoas, porque conforme eu comentei até na live passada, e eu sempre vou reforçar isso, é a tal da corrida dos ratos, né? A gente trabalha, paga boleto, vai dormir, acorda, trabalha, paga boleto e fica nessa roda dos ratos girando ali, sem entender para onde que a gente pode ir, sem sequer enxergar as perspectivas. E as perspectivas e as oportunidades são muitas. Só que durante muito tempo isso era reservado a um número limitado de pessoas. Né? Por quê? Porque não tinha tecnologia, porque não tinha abertura, porque era difícil investir.
E hoje isso não é mais uma realidade. Qualquer um que tenha um saldo em conta e um celular consegue investir, né? É só uma questão de entender um pouco sobre o que você está querendo fazer com o seu dinheiro, né? Eu sempre reforço, existe uma escada de evolução nos investimentos. Não é simplesmente sair correndo e começar a investir em qualquer coisa, mas existe sim um caminho seguro, com consciência, com disciplina, que você consegue trilhar, que qualquer um consegue trilhar, mesmo que hoje você não invista nada, mesmo que hoje você nem sabe onde que você poderia investir, mesmo que você não entenda nada sobre o mercado financeiro, existe sim uma forma de você investir de forma tranquila. E isso é através de quê? De estudo, de curiosidade, de você arriscar um pouco, não sei lá, jogar todo o seu patrimônio num único investimento. E assim, se você hoje, você faz seu dinheiro e você não investe, você está perdendo o quê? Você está perdendo tempo. E o tempo, ele é super valioso, né? Então você tem que começar a investir, você tem que procurar esse caminho seguro, você tem que parar de ficar achando que o mercado financeiro é um monstro que vai te engolir, porque isso não é verdade, isso são crenças que foram adquiridas ao longo do tempo, e eu entendo, porque a nossa história financeira no Brasil, econômico-financeira, ela é muito complexa, ela é muito assustadora mesmo, né? Quem não lembra de que houve confisco da poupança, né? Lá na época do Collor, né? Isso vem trazendo no DNA esse medo de que você, nossa, eu vou deixar o meu dinheiro. Se deixei no dinheiro no banco, foi lá o governo tirou, que dirá se eu deixar numa corretora? Só que, gente, o país evoluiu. E o país evoluindo, nós temos que evoluir também junto com ele. E isso começa com a educação financeira. Você começa você falando sobre isso com seus filhos, você começa falando sobre isso com seus amigos, falando com a sua família, né? Você trazendo isso para luz, né? Botando luz nisso daí, porque a gente tem hoje um elefante na sala, que é o fato de que ninguém tem educação financeira, que o brasileiro, em geral, só pensa em gastar e não está nem aí com o futuro, né? E ninguém fala nada sobre isso, né? Fica todo mundo assim, né? Ninguém fala sobre dinheiro em família, todo mundo tem vergonha de falar sobre dinheiro em família. Entre casais, os casais não falam entre si sobre dinheiro. Gente, isso é péssimo, né? A gente tem que falar, e até vou falar um pouquinho mais para frente, um dos outros motivos de você começar a pensar e parar para pensar por que você tem que investir é esse, né? Você está hoje numa fase, imagino, na maioria das pessoas, né, que estão aqui na live, provavelmente estão numa fase de acumulação, né? Você está na fase exata de começar a investir porque você está fazendo dinheiro, né? Como eu falei no começo, você tem o seu trabalho, você é remunerado por isso, e você tem que fazer esse dinheiro trabalhar a seu favor. Vai chegar um momento em que você não vai mais fazer dinheiro, e você vai fazer o que da vida? Se você não investiu nada, se você não investiu para o seu futuro, se você só usufruiu, você só gastou. Quando você está fazendo isso, de não investir e só gastar no momento, no que está acontecendo agora, você está perdendo a oportunidade de aumentar seu patrimônio e está enriquecendo outras pessoas. Seja a Netflix que você paga e não assiste, seja o celular que você comprou em 12 vezes, deu 3 dias, você cai com ele no chão, já quebra a tela, né? E aí sai desesperado que tem que gastar uma grana para consertar. Seja com um monte de coisas que a gente gasta e que o dinheiro está ali, né, na mesa e a gente fala que não tem como investir, e é só racionalizar. É só você falar assim, tá bom, beleza, eu vou começar a pensar de uma forma diferente, né? Vou começar a pensar que não é só sair por aí gastando loucamente, porque tem como você fazer as duas coisas.
Tem como você viver e tem como você investir. Os dois não são antagônicos, né? Não são antônimos. Dá para você conciliar as duas coisas, né? E como eu falei, né? Eu muito tempo fiquei cega, né? E até por isso, esse é até um dos motivos pelos quais eu me motivo tanto a falar na internet, a vir e conversar, e tem o grupo do Escolinha lá no Telegram, e compartilhar esse conhecimento, porque a minha vontade é que muito mais pessoas saiam da escuridão de não saber nem o que é um CDB, entendeu? Nem saber por que tem que tirar o dinheiro da poupança para a luz, né? Porque tem muita gente que acha que investimento é só coisa de rico, que investimento é perigoso, e fazem essa confusão. Então, a minha missão aqui, e até eu peço para vocês, compartilhem, né, essas informações, nem que vocês sentem, façam uma roda em casa e falem assim, gente, vamos começar a falar um pouquinho de investimento, porque faz toda a diferença na vida, gente, faz toda a diferença. E o terceiro motivo, eu falei 2 motivos, né? Primeiro, para fazer você dar valor ao dinheiro que você faz. E segundo, para você se proteger da inflação, né? Esse seria o segundo motivo. O terceiro motivo, que eu acho que é o mais importante, é para você entender os seus porquês. Então, você precisa parar e pensar por que você precisa investir. Porque o meu porquê é diferente do seu porquê. Os meus motivos são diferentes dos seus. Eu posso ser mais velha ou mais nova que você. Então, não existe um único motivo. Eu posso querer viajar o mundo, e eu quero. Posso querer viajar no mundo e você pode querer comprar a casa dos seus sonhos, né? São motivos diferentes. E para cada motivo, para cada porquê que você tem para investir, você tem investimentos diferentes. Então, a base, o princípio, quando você começa a pensar e fala assim, tá bom, eu nunca investi, mas eu preciso começar a investir. O que você tem que fazer? Não é porque outra pessoa está investindo ou porque alguém falou que você tem que investir, sim, você fazer uma leitura interna, falar assim, tá, o que eu quero? O que eu gostaria de conquistar e que depende de uma reserva financeira, depende de um dinheiro que eu preciso guardar. É um carro, é um curso, é uma viagem, é uma cirurgia que você quer fazer, né? As mulheres querem colocar implante, querem fazer isso, fazer melhorias, né? Tudo isso é um sonho, e isso é individual. Só que depende muito do tempo que você quer para você realizar esse sonho, para você decidir os seus investimentos. Porque muita gente não pensa nisso, começa a investir, né? E não sabe por que está investindo. Aí coloca o dinheiro, sei lá, na renda variável, né? Não sabe nem o que está fazendo. Ah, não, mas é porque alguém me falou que é legal. Né? Não sabe nem o que está fazendo. E aí o que acontece? Perde dinheiro. Por quê? Porque não tem prazo, não sabia que para aquele tipo de investimento funcionar, você não coloca num dia e tira no outro, né? Lógico, tem estratégias para isso, ok? Mas eu não estou falando de estratégia avançada. Aqui eu falo com quem está começando. Eu quero conscientizar quem está começando. Ações, fundos imobiliários, tudo isso são investimentos para longo prazo, para cima de 5 anos. Eu sei que para muita gente longo prazo é a semana que vem, né? Mas e quando a gente fala em investimentos, longo prazo são acima de 5 anos. Então, antes de você pensar, será que eu vou investir numa ação? Será que eu vou investir no fundo imobiliário? Será que eu vou colocar o meu dinheiro lá naquele CDB que vai vencer em 2023, que tem uma rentabilidade boa? Será que eu vou precisar desse dinheiro antes? Será que eu vou saber que existem oscilações que podem fazer com que o meu dinheiro momentaneamente seja menor do que eu investi? Tudo isso tem que ser levado em consideração,
Né? E eu falo essas coisas não é para assustar ninguém, né? Mas sim porque é preciso que sejam feitos os investimentos de forma consciente. Até uma história minha mesmo, gente, quando eu comecei a investir, eu fui, né, só pensando na rentabilidade, tinha um dinheiro lá, acho que era um 13º, sei lá, alguma coisa que eu recebi, e aí já estava, né, meio que despertando para o negócio, mas eu não tinha nenhum motivo para aquele dinheiro, eu queria só investir, era só isso que eu queria fazer. Fui lá e escolhi um CDB com vencimento depois de 5 anos, só que eu não tinha me ligado nisso, né, porque eu olhei só a rentabilidade. Ah, tá pagando, sei lá, 12% ao ano, tá ótimo, é esse mesmo que eu quero. E aí, o que eu fiz? Eu precisei daquele dinheiro. Eu não sabia que eu ia precisar, mas eu precisei, porque eu não tinha reserva de emergência. E eu precisei do dinheiro. E o que aconteceu? O dinheiro não pôde ser resgatado. Então, por isso que é tão importante você entender o porquê e o prazo que você vai precisar desse dinheiro antes de mais nada, antes mesmo de abrir a conta na corretora, né? Abriu a conta na corretora, tá? Você vai se ver na frente de um supermercado cheio de opções. É como você sempre comprou no mercadinho do bairro e de repente você vai comprar numa loja do Walmart, né? Que nem sei se tem mais Walmart, mas tudo bem. Você vai comprar numa loja do Big. Ah, não, agora é Big. Você entra lá, é aquela imensidão de coisas. E você fica louco, meu Deus, o que eu vou precisar? O que você tem que fazer? Você tem que saber o que você vai comprar. É a mesma coisa com os investimentos. Você vai entrar e você corre o risco de ficar deslumbrado e fazer bobagem, né? Então, por isso que é tão importante a gente estudar, né? Você não. Um erro muito comum, né, que as pessoas cometem como eu cometi, né? É você investir sem saber para que você está investindo. E o outro erro também muito comum é você pensar que está tarde demais ou que é cedo demais para começar a investir. Investimento é atemporal, tá? Não importa se você tem 18 ou se você já tem 78, tá? Você pode investir. A única diferença é que você vai ter uma diferença de carteira. Obviamente, quem tem 18 anos consegue se arriscar mais. Quem tem 78, sugere-se que arrisque menos. Mas sempre é tempo para você começar a investir. Porque, de novo, o tempo é o único recurso que você não consegue comprar. Então, você tem que fazer bom uso do seu dinheiro, você tem que fazer com que ele comece a trabalhar para você o mais rápido possível. Não fique esperando a melhor oportunidade, não fique esperando juntar dinheiro, não fique esperando a conjunção de Júpiter com Saturno para você começar a investir, tá? Mas tenha sempre em mente que é preciso você entender os seus porquês e entender quais são as possibilidades, o que existe no mercado, qual é o seu perfil de investidor, estudar isso, ter curiosidade e aos poucos você vai incrementando, né? É que nem você vai. Eu gosto de fazer analogia com esporte porque as pessoas acabam pegando mais a ideia. Você vai correr uma maratona, né? O cara vai começar a resolver, nossa, eu vou correr uma maratona. A pessoa vai começar no primeiro dia correndo os 42 quilômetros? Óbvio que não, né, gente? Se ela fizer isso, ela se estrupia inteira. E aí nunca mais começa a correr. É a mesma coisa com investimentos. Você nunca investiu. Seu dinheiro sempre ficou guardado lá no banco na poupança. Você vai começar investindo em ações? Pode ser que você dê muita sorte? Pode, né? Mas sem conhecimento e sem entender o que você está fazendo, a maior probabilidade é que você se estrepe inteiro, perca dinheiro, saia do mercado e ainda sai xingando, fala assim, isso aí não funciona. Então você tem que fazer como um treino de maratona. Como é que é o treino de maratona? Eu não sei, eu nunca fiz, mas eu sei como é que é porque eu já li sobre isso. Mas você começa correndo pouco, você começa andando e correndo, andando e correndo.
né? Depois você vai começar a correr 1 quilômetro inteiro. Aí você corre 5 quilômetros inteiro. Aí você começa a participar de provas. Aí você faz 15, você faz 21. Enfim, você chega nos 42. Mas para isso, existe toda uma técnica, existe treino, existe estudo, existe dedicação, existe disciplina, consistência. E tudo isso se aplica aos investimentos. É a mesma coisa. Você precisa entender o que você está fazendo, você precisa colocar um objetivo. Qual é o objetivo de quem está começando agora e quer correr 42 quilômetros? Correr 42 quilômetros, certo? Mas vai começar de uma vez? Não. Então você vai definindo pequenos marcos até você chegar lá, que é o que eu chamo das micrometas, né? Então, comece fazendo o meu primeiro investimento. Show, consegui fazer o meu primeiro investimento. Qual que é o próximo passo? Estudar mais um pouquinho. Vou fazer um investimento em outro tipo de ativo, né? O que a gente chama de ativo? CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, ação, fundo imobiliário. Vai aos pouquinhos, né? Não tenta subir as escadas pulando de 2 em 2 degraus com os 2 pés, porque a chance de você cair para trás e se arrebentar inteiro é muito grande, né? Então, agora, desculpa, gente, me perdi aqui. Mas voltando, né, ao que eu falei, porque é tão importante você começar cedo, porque você tem mais tempo, né? Imagina um atleta que tem que se preparar para uma maratona de 42 quilômetros em 6 meses e o outro que teve 2 anos para se preparar. Não é melhor você ter mais tempo para se preparar? É a mesma coisa para os investimentos. Você vai se preparando, você vai ganhando força, você vai ganhando musculatura, você vai entendendo o que você está fazendo e quando você vai ver, você já está recebendo dividendos, você já está recebendo proventos, já recebendo a rentabilidade dos seus investimentos e está ali feliz da vida, trilhando a caminhada do investidor, mas de forma tranquila, né? Sem atropelos, sem tropeços, sem arrependimentos. Eu estou dizendo que não, você nunca vai perder, não. Mas se você souber respeitar essa escada, respeitar essa evolução, você vai perder menos, você vai ter muito menos chances de ter grandes perdas, né? Então, tudo isso é aprendizado, né? E eu posso dizer que eu aprendi, olha, na pele, né? Já fiz muita besteira. E o que eu mais quero é que as pessoas não façam essas besteiras que eu fiz. Então é por isso que eu sempre falo, gente, vai com calma, vai com tranquilidade, entende o que está fazendo, né? Por exemplo, você precisa, definir. Eu já sei, Priscila, já sei para que eu quero investir, já estou entendendo tudo, beleza. Quanto você vai separar? Você tem dinheiro todos os meses para fazer o seu investimento com consistência, né? E aí você tem que criar uma sistemática para isso. Eu, por exemplo, eu determinei um percentual da minha renda que eu invisto todos os meses e não tem negociação. Todos os meses aquele dinheiro sai automaticamente da minha conta, vai para a conta da corretora e eu invisto. Aí eu defino o que eu vou investir de acordo com o quê? Com os meus porquês, com os meus objetivos, com as minhas metas, com os meus sonhos, né? Faz todo sentido quando você tá vendo ali que está crescendo aquele valor, aquela reserva que você fez para aquele carro que você quer tanto ter, para aquela viagem que você quer tanto fazer. E o mais legal, gente, é quando a gente consegue antecipar isso. Quando você tem a disciplina, quando você consegue criar uma sistemática que realmente funciona, muitas vezes você consegue antecipar os sonhos sem precisar do dinheiro dos outros, ou seja, sem pegar empréstimo no banco, sem usar cartão de crédito, que muita gente acha que o dinheiro é dela, mas não é. Você consegue fazer isso. Esse ano mesmo, eu e meu marido, a gente fez uma viagem para o Jalapão, e a gente pagou a viagem assim, a gente já estava juntando, a ideia era fazer em outubro, a gente fez em abril, antecipamos a nossa viagem e não gastamos nada que não fosse um dinheiro que a gente já não tivesse, porque já estava reservado, a gente conseguiu antecipar a nossa reserva, né? Então, por isso que eu falo, não é sobre você renunciar,
os seus sonhos, você renunciar àquela coisa que você quer tanto. Pelo contrário, é você trabalhar para que o seu dinheiro trabalhe a seu favor, para que você consiga antecipar esses sonhos, né? Se você tiver disciplina, com certeza as chances de você conquistar as coisas que você quer é muito maior. Faz muito mais sentido você juntar para comprar do que você comprar e pensar depois como é que você vai pagar. E esse é o nosso comportamento padrão, esse está no DNA do brasileiro, viver de crédito. E isso que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que mudar a chave na nossa cabeça de que é possível, sim, segurar a onda, esperar um pouquinho para você poder ter algo que você quer muito, sem ter que depender de crédito. Porque o crédito, ele acaba com a vida das pessoas, né? Quando as pessoas não sabem gerenciar esse crédito que está disponível. Né? E aqui, gente, eu estou falando de pessoas de todas as classes, tá? Não é só o pessoal de classe baixa, média, pessoal de classe alta. Tem um monte de gente enforcado no cartão de crédito, enforcado no cheque especial. E quem que essas pessoas estão enriquecendo? O banco, as administradoras de cartão, né? Por quê? Porque elas não souberam esperar. A gente tem que aprender a esperar. A gente tem que aprender que nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Né? Então, é super importante a gente mudar essa mentalidade, porque isso faz também parte da inteligência financeira necessária para investir, você saber controlar os seus impulsos, você saber controlar o seu consumo, né? Você saber controlar as suas despesas, para que você tenha suficiente para que você gaste naquele momento, você usufrua o momento, mas que você também possa guardar para o futuro. E, gente, não tem orgulho maior do que você receber a rentabilidade, você receber os dividendos, quando aparece aquela notificaçãozinha ali na tela, você, olha, você recebeu dividendos, que quer dizer que, olha, você ganhou uma estrelinha ali, você fez o que era preciso, você investiu, você não antecipou sonhos e está ali recebendo por essa disciplina, né? Ou seja, primeiro esforço, depois a recompensa. Mas quando vem a recompensa é muito legal, é muito bacana. Para quem nunca investiu, gente, você receber de volta a rentabilidade dos seus investimentos é incrível. É algo muito a ser comemorado. Mas, de novo, voltando para a questão das micrometas, o que é importante que você faça até para você se motivar, né, a manter os investimentos? Porque é muito comum a gente investir e de repente dar aquela bad, sabe? Falar assim, ai meu Deus do céu, esse dinheiro tá parado aí, que queria tanto estar usando e tal. Quando você começa a receber a rentabilidade, quando você começa a receber dividendos e proventos, aquilo já te dá opa, tô no caminho certo, não vou tirar o dinheiro de lá, tá tudo certo, né? Vou seguir meu caminho e esquecer dessa história de querer resgatar meu investimento. Você pode colocar micrometas para isso também, né? Então, se você... A primeira meta é você conseguir pagar, sei lá, a sua conta de luz, a sua conta de telefone com seus dividendos, com seus proventos, com a rentabilidade dos seus investimentos. Depois, você conseguir um salário mínimo, você conseguir 2 salários mínimos, 3, né? E para muita gente fala assim, não, gente, isso é coisa de louco, né? Isso não existe. Gente, existe. Existe. É uma questão de consistência e disciplina. Consistência e disciplina. Se você não mantém esses 2 fatores na sua vida, nos seus investimentos, e não só para investimento, né? Para qualquer coisa na vida. Se você não tem consistência e disciplina, dificilmente você tem bons resultados. Porque a gente tem esse imediatismo, né? De você querer que as coisas aconteçam assim, num piscar de olhos, né? Você começou a investir, aí você já quer. O pessoal entrou na bolsa, já quer sair milionária, né? E isso não acontece. Pelo contrário, esses são os que mais perdem dinheiro, né? Quando acha que a coisa é só imediata. E olha, até o pessoal fala, porque eu dei trade, gente, eu não sou contra
Pelo contrário, eu acho que pode sim ser uma ferramenta, né? Especulação, gente, não é pecado, tá? Pode colocar isso na lista, porque eu sempre vou falar disso, porque tem muita gente que demoniza, né, essas coisas de day trade, tá? O problema não está na ferramenta, e sim no usuário da ferramenta. Se o cara não sabe o que está fazendo e ele vai com uma mentalidade que acha que vai ganhar dinheiro fácil, não é só na bolsa que ele se estrepa, em qualquer coisa. Não tem dinheiro fácil, né? Você precisa realmente investir tempo, você precisa investir conhecimento, você precisa investir em disciplina, em várias coisas para você obter os frutos, né? Então, eu acho que faz todo sentido quando as pessoas interiorizam isso. Quando as pessoas realmente começam a entender que não vai ser de uma hora para outra, que vai demorar um pouquinho, mas que você está construindo uma casa, uma fundação, você está construindo a fundação da sua carteira de investimentos. Então, não é uma coisa que vai ser de uma hora para outra, você vai ter uma super rentabilidade. Tem que ser aos poucos, né? Porque se você não tem uma boa fundação, se você não sabe o que você vai estar fazendo, o que acontece? Aquilo lá cai tudo. Na primeira tremedeira vem tudo abaixo. Tudo abaixo. Então, se você hoje tem 0 e você quer ir para o seu primeiro investimento, você tem que ir aos poucos. Você tem que ir mudando a sua mentalidade. Você vai ter que começar com investimentos mais conservadores. Aí você vai passando para o moderado, você vai entendendo como é que aquilo funciona, você vai encaixando os seus investimentos nas suas metas, nos seus objetivos, e pouco a pouco você vai se tornar um maratonista dos investimentos, né? Usando a mesma analogia, você vai se tornar não um especialista em investimentos, mas um especialista na sua carteira. E até reforçando, por que é tão importante que você saiba o porquê que você está investindo? Porque é isso que vai te motivar, né? É isso que vai fazer com que a sua caminhada ela seja mais fácil, ela seja mais prazerosa, porque toda hora que você se sentir, putz, nossa, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, você vai falar assim, não, sim, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou construindo uma reserva para aquele sonho que eu tenho, para aquela viagem para o Tahiti, que você quer tanto fazer, ficar lá naqueles bangalô, batendo o pezinho na água, sem pensar em nada na vida, né? Então, toda vez que você vai lá e tira da sua renda mensal, né? Fala assim, esse aqui é a minha viagem para o Tahiti, esse daqui é aquele curso de inglês que eu quero fazer, esse daqui é o carro que eu quero trocar. Tem que, né, entender isso, porque toda vez que você vai lá e coloca um nome para aquele dinheiro, você se motiva. Você fala assim, não, beleza, eu sei por que eu estou investindo, eu sei porque eu estou deixando o meu dinheiro lá na corretora e não estou gastando em outras coisas. Porque você sabe que você tem algo a conquistar, né? Às vezes a gente tem essa lógica, eu não estou falando aqui, né, gente, de reserva de emergência, né? Por isso que também é tão importante que as pessoas... Eu não sou contra começar a investir antes de finalizar a reserva de emergência, tá? Isso é um assunto bem polêmico. Eu sei que tem muita gente que fala que não, se você não terminou sua reserva de emergência, você não pode investir de jeito nenhum. Isso é um assunto controverso, por quê? Porque as pessoas, eu pessoalmente acho que você pode perder um tempo precioso que você poderia fazer algo simultâneo, né? Então, tente fazer mais renda para você poder completar essa reserva de emergência e, ao mesmo tempo, investir. Porque esse tempo que você perde, se você ficar anos e anos montando a reserva de emergência, você não recupera, né? Você não tem como recuperar. E a reserva de emergência tem que estar em um lugar que não tem uma rentabilidade tão grande assim. E você perde não só o tempo de investimento, mas sim o tempo de aprendizado,
porque também fica meio confortável. Não, eu já estou só investindo ali para minha reserva de emergência, não vou nem estudar outras coisas porque eu não tenho dinheiro para investir. Gente, não pode pensar assim, né? Tem que ter como é que eu posso dizer? Você tem que ter uma motivação, né, interior, você tem que querer mudar de patamar, porque senão você vai estar sempre na média, né? Hoje até mesmo ouvi uma live e de uns caras que eles estavam falando sobre educação financeira, né? E tem uma palavra que é muito forte, que a gente pouco usa, mas que ela representa muito a maioria das pessoas. Se você não faz o que tem que ser feito, ou se você faz o que todo mundo está fazendo, você nada mais é do que medíocre. Medíocre é uma palavra forte, né? As pessoas não gostam de usar essa palavra porque é uma palavra muito pesada, né? Ela tem uma conotação pesada, mas medíocre nada mais é do que você fazer só a média. Então, se você fizer só o que está na média, os seus resultados vão ser só os que estão na média. Então, você tem que colocar uma força adicional aí, entender os seus porquês e colocar isso para funcionar a seu favor, né? De você buscar a força necessária para manter a constância, manter a disciplina, entender, estudar um pouco dos investimentos. Você não precisa ficar com a cara o dia inteiro estudando isso, sobre investimentos. Deixa que eu faça isso por vocês. Mas você tem que saber o básico, né? Até para você, mesmo que você resolva ter um assessor de investimentos, você precisa saber o básico. Você precisa saber, até para argumentar com a pessoa. Afinal de contas, quem fez o dinheiro? Você. Então, você tem que cuidar dele. Não pode deixar simplesmente, toma aí. Porque isso daí é a mesma coisa que você não dá valor ao seu dinheiro, né? E uma coisa que eu acho também, né? Eu até falei aí no meio da live, só reforçando, né, gente? Tragam essa transformação para dentro da família de vocês. Conversem com seus filhos, com seus amigos, com seus parentes a respeito de investimento, mas de uma forma, não falando, nossa, qual é a melhor rentabilidade? Não, de uma forma consciente mesmo, né? De quanto é importante você trazer os investimentos para a vida, né? Transformar a sua vida através da educação financeira e dos investimentos. Porque as pessoas vão olhar você fazendo e vão ver você se transformando, e isso vai fazer toda a diferença. Porque você pode só falar, né? Por exemplo, você pode chegar para os seus filhos e falar sobre educação financeira. Se você não é uma pessoa educada financeiramente, isso não vai fazer a menor diferença. Então, faça e dê o exemplo. Uma frase que eu gosto muito é que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Você pode falar. Se você fizer outra coisa, né, aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não dá certo. Mas então traga isso, porque os investimentos, definitivamente, eles têm um poder de transformação. Eles têm um poder de transformação dentro de você. Você vai se sentir mais empoderado, mais poderosa, porque você está investindo, porque você está no controle, né? Tem toda uma questão interna que é trabalhada e que isso transborda. Quando você começa a mostrar para as pessoas que, olha, eu consegui comprar esse carro à vista, eu consegui trocar minha casa, reformar minha casa sem fazer dívidas, terminei a reforma e estou sem dívidas, todo mundo vai te perguntar, caraca, como é que você conseguiu fazer isso? Porque isso não é o padrão. O padrão é você se endividar até aqui para fazer qualquer coisa que você precise na vida. E o padrão saudável que todo mundo deveria seguir é justamente o contrário, né? Você não ter dívidas, você não dever para ninguém, você fazer tudo com o seu dinheiro que ficou lá trabalhando para você, rendendo, fazendo juros compostos para que você conseguisse atingir os seus sonhos. Então, tragam isso para as discussões familiares nos almoços de domingo, sem medo de ser chato, porque isso realmente transforma, gente. O Adriano falou que quer investir em criptomoeda? Pode investir, Adriano. Se você souber para que você está investindo e o risco que você está correndo, sem problemas.
né? Não existe investimento, investimento que eu falo investimento de verdade, né? Não estou falando de pirâmide financeira, que se você não souber os seus riscos, ele não seja válido. É importante dizer, criptomoeda é sim um investimento, mas é o investimento mais arriscado que existe hoje no mercado, né? Mas é possível investir, só precisa estudar. A Elaine, você acha que uma pessoa com empréstimo controlado, acho que você quis dizer consignado, né? Com reserva de emergência completa, pode investir em renda variável? O que você acha? Elaine, com relação às dívidas, aí eu já tenho uma visão diferente. Não existe nenhum investimento que você, com garantia, que você vai ter a mesma rentabilidade de uma dívida, né? O mesmo custo que tem uma dívida, né? Que você consiga compensar um ao outro, né? Mesmo que na renda variável você tenha uma rentabilidade maior, mas ela é variável, ela não é garantida. Então, o ideal, o mais saudável para a sua vida financeira é sempre quitar as suas dívidas, né? Quitar e eliminar as dívidas o quanto antes. Em casa já começamos com os investimentos dos meninos. A Marcela, muito bom, é isso aí. As crianças, e não só, né, investir para as crianças, mas que elas saibam que vocês estão investindo para elas e que elas entendam o valor do investimento, que elas acompanhem isso, que elas aprendam a esperar. Gente, essa questão de você aprender a esperar, ela é formada lá por 5, 6 anos de idade, né? Quando a criança começa a entender que existe futuro, porque até ali a criança não consegue enxergar nada muito além. Quando a criança já está com 5, 6 anos de idade, ela já consegue enxergar, por exemplo, se você fala assim, olha, você vai ter que esperar, você não vai ter isso hoje, você vai ter daqui 2 semanas, que é quando eu vou receber o meu salário, ela consegue entender. Lógico que ela não vai entender, nossa, vamos fazer um plano de 10 anos aqui. Lógico que ela não vai entender isso, né? Mas ela já começa a entender a lógica, né? De que dá para esperar, e aí tem que cumprir, óbvio, né? Dá para esperar, e se ela esperar, ela tem uma vantagem, né? Lembra da história do marshmallow? As crianças têm que entender que elas podem esperar e daí elas têm uma vantagem esperando. E isso você já vai formando uma mentalidade mais forte, né, para as crianças. Eles estão investindo juntos, ótimo, muito bom, excelente, é isso aí mesmo. Gente, tem mais alguma dúvida? Deixa eu tomar uma água aqui. Não? Então é isso, gente. Só encerrando, toda terça, toda quinta agora tem outra live. Vou estar aqui falando com vocês a respeito de investimentos. Vão lá no grupo do Telegram, né? De graça, vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, mesmo que você esteja começando agora, que você não saiba nada, coloca lá a sua dúvida mais insana, pode colocar lá que a gente responde, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite e a gente se vê de novo na quinta-feira.